Estes dias são dias que nós vivemos uma atmosfera diferenciada na Terra. Se nos detivéssemos exclusivamente na figura chave desses momentos, que é o Mestre Jesus, não poderíamos entender que estes dias fossem dias cuja alegria, emoção saudável, gratidão a Deus, estivesse ausente dos corações humanos. Mas, quando nos detemos a observar um pouco a qualidade emocional das criaturas, os sentimentos expressos, as emoções compartilhadas, não raro nós percebemos que há frustração, há desespero, há desencanto, há depressão, angústias que permeiam o tecido social em todas as classes. Muitas vezes nós recolhemos afirmativas de pessoas que dizem que não gostam desse período do Natal, que não gostam quando se aproxima o final do ano, porque isso traz algumas amarguras, algumas tristezas, enfim. Então nos perguntamos por quê? Se nesses dias nós temos, como em nenhum dos outros dias do ano mais presente, a lembrança de Jesus. Será que nós estamos compreendendo bem esta presença? Será que esta presença tem feito eco nas nossas vidas? E uma das motivações para abordar a temática que nós vamos abordar nesta noite é exatamente o diagnóstico trazido pelos benfeitores amigos, pelos espíritos, que nos revelam que nestes dias de final de ano, de Natal, o índice de suicídios aumenta consideravelmente. As nossas casas espíritas, aquelas pessoas devotadas ao trabalho de irradiações, de preces, os médiuns, através do devotamento, tanto em vigília quanto durante o sono, estão sendo convocados pela espiritualidade a nos voluntariarmos mais para trabalharmos junto aos espíritos superiores, no sentido de esclarecermos e de movermos muitas almas à beira do precipício do suicídio. O Mapa da Violência 2014 é um relatório que foi realizado esse ano. Ele mostra um significativo aumento, em torno de 33% do suicídio entre jovens. E quando fala-se em jovens, no relatório, nós contabilizamos aqueles suicídios que são conhecidos e que entram para as estatísticas a partir dos 10 anos de idade. Os espíritos, em O Livro dos Espíritos e aqueles que receberam este folder da Federação Espírita Brasileira, que tem uma campanha permanente em defesa da vida, vocês vão verificar que uma das obras básicas da doutrina espírita, que se chama O Livro dos Espíritos, ela aponta as razões por que uma pessoa decide por fim a vida. E chama
isso de desgosto da vida. Mas por que alguém deixa de gostar da vida? Gostar da vida a ponto de cometer um crime contra si mesmo, porque é assim que o suicídio é visto. Ele é um crime de um espírito rebelde contra a lei divina. Porque nós temos que partir do pressuposto que se nós não temos ingerência sobre uma questão que é a vida, nós não podemos criar a vida, nós também não podemos extingui-la. Mesmo que esta vida, como nós dizemos às vezes, seja a nossa vida. Não, ela é um empréstimo. A vida no corpo físico é um empréstimo. E tanto ela não é nossa, e tanto nós não a criamos, que nós não a compreendemos. Porque se a compreendêssemos mesmo, saberíamos que nós somos imortais. A vida não tem contrário. O contrário da vida não é a morte. A vida é. A morte não existe. Então os Espíritos, ao responderem à questão 943 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, indagou de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, porque todo motivo que se dá para desgostar da vida, ele é uma construção mental. Hoje eu estava lendo uma obra de psicologia e fiquei pensando. Eu li uma folha, ou seja, 2 páginas. Ali havia quase 50 itens de razões que levam a pessoa a cometer o suicídio. Aí o que eu fiz? Eu tentei olhar e verificar quem dentre nós não teria passado por uma situação daquelas. Uma dificuldade no emprego, uma dificuldade familiar, uma crise, uma tragédia financeira. Mas isso é da vida de todo mundo. Então todos nós, em um dado momento, já teríamos cometido suicídio, praticado suicídio, mas não fazemos. Então tem que ter uma causa mais profunda. E os Espíritos dizem que o que leva alguém a ter esse desgosto tão intenso da vida é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também o efeito da saciedade. Então aí nós temos elementos para fazermos uma análise desses momentos com os quais nós estamos nos deparando, de uma escalada do número de suicídios, e muitos deles, a grande maioria, naquela faixa populacional onde os sonhos, os ideais recém estariam se consolidando. Nós estivemos agora a braços do nosso Estado há pouco com a situação que foi veiculada nas mídias, que estava sendo construída pelos jovens nas redes sociais da cidade de Gramado. A gente anda em Gramado e olha, é um mundo de sonhos, tudo é bonito. Não há lugar para onde se olha em Gramado que a beleza da natureza e das próprias construções humanas não te deslumbre o olhar. De onde vem então esse desgosto da vida destes jovens que faziam pacto pelas mídias sociais e que em um dado momento diziam: agora é a minha vez? Efeito da ociosidade. Nós podemos pensar assim, mas o ócio hoje é algo que está no fluxo contrário de uma sociedade que é quase workaholic. As pessoas trabalham muito e cada vez mais. Mas ociosidade
não está ligado apenas ao trabalho físico, profissional e intelectual. A ociosidade, ela está ligada muito ao abandono e à indiferença que nós devotamos ao trabalho interior, porque nós temos um compromisso conosco. Quando nós reencarnamos, nós trazemos um objetivo na nossa reencarnação. Qual é o objetivo nosso ao estarmos aqui? É enriquecermos? É nos tornarmos expoentes no nosso terreno intelectual, na profissão que escolhemos? Também, porque isso são fatores de progresso. Mas o objetivo central da nossa reencarnação é a evolução moral, é o progresso moral, é contribuirmos coletivamente com o progresso da humanidade. Se nós nos distanciarmos desta diretriz que é crescermos espiritualmente e auxiliarmos o progresso da Terra, nós estaremos entrando inevitavelmente num processo de ociosidade em relação aos nossos objetivos reencarnatórios. E quando nós entramos nesse processo de distanciamento dos objetivos reais da nossa existência, nós vamos desgostando da vida. Por quê? Porque o nosso trabalho profissional começa a perder o significado. Os nossos relacionamentos afetivos começam a perder o significado. O patrimônio que nós construímos começa a perder o significado, porque não estão associados a um significado existencial de profundidade. E o significado existencial é o único elo verdadeiro capaz de manter o homem atrelado à vida. Nós podemos suportar todas as perdas, menos a perda do significado existencial. Então, às vezes, nós estamos ociosos em relação a isso. Nós não temos tempo para meditarmos e refletirmos sobre o que realmente nos faz felizes. Por que muitas vezes nós vamos comprar uma coisa que está nos fazendo falta, segundo a nossa avaliação? E nós entramos num shopping, numa loja, quando temos recursos, e compramos dezenas de outras que às vezes vão ficar entulhados, empilhados, que não nos fazem falta. É porque aí está o mecanismo de transferência. Como nós estamos carentes, desnutridos do pão espiritual, porque estamos ociosos na sua busca, como não estamos logrando bem-estar espiritual, nós vamos transferir e tentar suprir essa carência com a busca do pão material, sejam as compras, seja o abuso do álcool, seja o abuso dos alimentos, seja o abuso do sexo desregrado. Tudo isto muitas vezes vem em função da ociosidade, da busca do pão espiritual. E nestes dias de aproximação do Natal e do Réveillon, é muito comum nós olharmos aqueles que têm condições, mesmo que mínimas, porque até os que não têm, de repente, comprometem o que não tem nesse momento. Então nós vemos essa corrida às lojas e às compras, num anseio de fruir uma felicidade
e não advém dessas questões. Vejam bem, nós não estamos condenando o fato de comprarmos uma lembrança e ofertarmos a quem amamos. Mas isso não pode ser o núcleo dos nossos relacionamentos e da nossa busca de felicidade. Não pode estar centrado nisso. Isso é apenas uma contingência, um adereço, um folclore, uma tradição, seja lá como quisermos. Mas o nutriente que tem que nos trazer felicidade é exatamente nós sabermos produzir, nós trabalharmos pela construção da nossa identidade espiritual, de sabermos nutrir o espírito que somos com aquilo que verdadeiramente traz bem-estar. Os espíritos falam na falta de fé. A fé não tem nada a ver com religião, nós já dissemos isso aqui outras vezes. E o exemplo que me ocorre nesse momento é quando nós embarcamos num avião. Nós embarcamos num avião e sentamos em cima de quase 1000 litros de combustível porque a gente tem fé no piloto. Porque senão a gente não entra. Mas por que em outras questões da nossa vida isso é tão difícil? E olha que nós somos convidados a ter fé em alguém que não erra. O piloto pode errar. Até hoje a gente não sabe onde foi parar o voo da Malásia. Já tem até um livro dizendo que o piloto programou um suicídio, pousou no mar, deixou o avião afundar, e tem uma série de coisas. Pode ser, não sei. Mas a fé que nós estamos falando é em um poder superior que nos criou. Então nós experimentamos dúvidas, insegurança e aflições sem necessidade. Nesses dias que se aproximam do Natal, a solidão é uma coisa que às vezes pinta na vida das pessoas, porque nós ficamos separados dos nossos afetos, separados fisicamente, às vezes pela barreira vibracional daqueles que já voltaram para a pátria espiritual, às vezes a barreira da distância física, estão em outros lugares, nem sempre podemos nos reunir. E eu encontrei no nosso diálogo, que está ali na frente, e que ainda tem alguns exemplares, quando vocês saírem, vocês podem acessá-lo. Em 69, no ano de 1969, quando o Chico estava com 59 anos de idade, ele escreveu uma carta para 2 grandes amigos, a Dona Nena e o seu Galvez. E ele falava exatamente disso, da solidão. Ele dizia assim para a Nena: a princípio, a solidão se me afigurou uma condição difícil de ser transposta. Mas com a passagem dos dias, como que a misericórdia de Jesus se compadeceu de mim e mandou que os horizontes do meu coração se ampliassem. Comecei a perceber que a solidão não existia. A noite, que era para mim o tempo mais difícil de ser atravessado, povoou-se de vozes, de um momento para outro. Já não eram somente as palavras dos amigos espirituais que me induziam à fortaleza e ao reconforto. Deles começou a chegar para mim um novo hálito de energia e reconheci que a solidão fora um túnel para que eu os encontrasse mais vivamente e recebesse a influência, o sorriso e o amor de vocês, meus amigos.
Demonstração tática da fé. É o artigo do Rogério Coelho que está no Diálogo. Então, na questão 495 do Livro dos Espíritos, nós também vamos encontrar esta recomendação de como superar a solidão. Porque nós temos alguém, um Espírito que jamais nos abandona. E que todas as religiões conheceram sob alguma titulação. É lá da religião dos antigos persas que eles falavam do anjo guardião, do anjo da guarda, do anjo guardião dos espíritos. Nós temos uma alma que avalizou a nossa reencarnação e que nos acompanha. E que nós, todos nós, porque de alguma maneira todos somos médiums. Não aquele médium ostensivo que psicografa cartas ditadas pelos espíritos, médiums através dos quais os espíritos falam, não. Mas nós temos todos condições de sermos intuídos e inspirados pelos espíritos. E a nossa habitualidade de estabelecermos esta sintonia com o nosso anjo guardião, às vezes nós não o fizemos por efeito da ociosidade, da qual os espíritos se referem. Então, aprendamos a ter esses momentos de diálogo, de colóquio mental com o nosso anjo guardião. Ah, mas que nome ele tem? Não importa, eu posso chamá-lo de João, de Pedro, de Miguel, de Assis, de Tiago, do jeito que nós quisermos. O que importa é aprendermos a experimentar essa proximidade de vibrações, de sentimentos. Isto é um grande reforço quando nós estamos acostumados naqueles momentos em que tudo parece insolúvel, que a falta de fé causa isso. A gente tem um problema e não enxerga a solução. A gente tem uma doença na família, não se vê a cura. E tantas outras questões que vão nos estabelecendo a forma de apreciação rígida. O suicídio, em última análise, diz Manuel Filomeno de Miranda, um espírito que dita obras através de Divaldo Franco. O suicídio é uma rigidez mental. Então tenhamos cuidado com a nossa forma de apreciação rígida das coisas. É assim. Vocês já viram as frases que aquelas pessoas que se suicidaram normalmente diziam? São alarmes, são frases para as quais nós devemos atentar quando conversamos. Não tem mais jeito. Para mim, não tem mais jeito. É o fim da linha. Eu desisto. Eu não tenho mais esperança. Eu não quero mais viver. Para mim, só a morte. Quantas vezes nós ouvimos isso? E minha gente, aquele adágio que se diz assim, ó, quem quer se matar não avisa. Não, avisa sim. Avisa e tenta. Nós temos hoje nas pesquisas, ainda que seja um mito falar de suicídio, né, Paulo? Falar de suicídio é um mito. A imprensa não gosta de divulgar, mas nós precisamos vencer essa barreira. Mas os poucos estudos realizados mostram que na maioria dos suicídios as pessoas ultrapassam as 20 tentativas até conseguir. Então quem tenta se suicidar e não conseguiu, não está salvo, não. Nós precisamos atentar, cuidar, não deixar sozinho, não deixar armas, elementos que facilitem, mas acima de tudo,
nós precisamos aprender a conversar e a transmitir a essas pessoas questões sobre a imortalidade da alma. E dizer, meu irmão, não adianta, não resolve, a vida não tem fim. O suicídio apenas agrava uma dor que já é grande. Nós não desconhecemos que quem se suicida muitas vezes não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. Porque é rebelde. Nós somos criaturas resilientes, esse termo está muito em moda hoje. Nós temos resiliência. Nós somos capazes de superar e vencer tudo. O que nós somos é rebelados. Nós somos rebeldes. Nós não queremos aceitar que nós hoje renascemos com contextos que nós precisamos transformar. Se temos pouco, é porque já tivemos muito e não soubemos aproveitar, e hoje temos que superar isso. Se temos muito, é porque estamos sendo chamados a entregar isto, não só para o nosso bem-estar, mas para o bem-estar de muitos. Se temos uma saúde frágil, é porque no passado os abusos enfraqueceram as nossas energias. E hoje a saúde frágil é muitas vezes a contenção para novos abusos. Mas e quem diz que nós aceitamos isso pacificamente? Nós nos rebelamos. E essa rebeldia muitas vezes vai e descamba para o suicídio. Então, vamos atentar para aquelas pessoas que transitam ao nosso lado e que trazem essas frases de alarme. Vamos encaminhá-la para os nossos centros espíritas. Vamos encaminhá-las para os médicos, para os grupos de apoio. Porque uma vida é muito preciosa. Preciosa demais. Ainda hoje, chegou a revista Reformador da FEB no mês de dezembro. E a revista Reformador traz um artigo sobre um escritor de quem eu gosto muito. Eu sempre gostei de história. E os personagens históricos sempre tiveram, desde a infância, para mim, um encanto e um fascínio. E através deste escritor eu conheci muitos personagens históricos, porque ele tinha uma forma especial de biografá-los. É um austríaco chamado Stefan Zweig. Stefan Zweig, ele veio para o Brasil na época da Segunda Grande Guerra e inclusive escreveu uma obra belíssima, Brasil, País do Futuro. Stefan Zweig se radicou na região serrana do Rio, depois de ser perseguido, era de origem judia, de ser perseguido pelo mundo inteiro. Então parecia que aquele homem havia encontrado a paz, a tranquilidade. Era um homem admirado pelos seus escritos, pela sociedade inteira. E um dia ele comete suicídio. Suicida-se e deixa uma carta dizendo que o suicídio dele era porque ele não aguentava mais ver a sua amada Áustria, a Áustria das valsas, dos bosques, da Síssi, a imperatriz, né? Dominada pelos nazistas e o seu povo sofrendo daquela maneira, e isto levou ao suicídio. Falta de fé. Falta de fé. Porque suicidou-se em 1942, 3 anos depois. A Áustria foi devolvida ao seu povo. E está lá, plena, linda, com seus bosques, enfim, sua história. 2 meses depois que Stefan Zweig se suicida, Humberto de Campos, através de Chico Xavier,
traz uma mensagem falando daquele momento do escritor, do quanto a espiritualidade se mobilizou naquele instante. Porque ele era alguém que escrevia textos que alimentavam a alma. Sua escrita é bela. Quem não leu o Zweig, leia. Mary Stuart, por Stefan Zweig. É algo fascinante, belíssimo. Ele escreveu sobre Freud, sobre várias personalidades históricas. Uma forma inigualável de escrever. Então a espiritualidade se mobilizou para dissuadir aquela alma. E o mais impressionante é vermos a mãe de Stefan Zweig, quando ela chega na cena do suicídio do filho, já desencarnada, ela vem recolher o filho, que não ouviu os seus anjos guardiães, que estava tão mergulhado no sofrimento que foi incapaz de estabelecer uma sintonia e aguardar por mais 3 anos para ver a sua Áustria liberta. E a mãe diz: meu filho, uma personalidade poética, sensível, com a mente cheia de conhecimentos luminosos, mas com Jesus distante no seu coração. E isso fez naufragar. Então, é o momento, meus queridos amigos, de nós trazermos o Mestre Jesus para o nosso coração. E trazendo-o para o nosso coração, podermos assim refletir na vida de tantas almas que abriram mão de buscá-lo e que ficam procurando nas vitrines coloridas, nas luzes piscantes, nas mesas fartas, nos líquidos borbulhantes, que tem seu valor, sim, quando celebram a felicidade que vem da alma, que vem do fundo do coração de cada um. Vamos nos empenhar nesse Natal, de espalharmos verdadeiramente alegria e esperança, e de, quem sabe, nos postarmos à beira de alguns precipícios. Todos nós conhecemos alguma história de depressão, alguma história de abuso de álcool, de drogas, aquilo que está normalmente na base de tantos suicídios. Cada um à sua maneira. Una-se a Jesus e busque devolver uma vida que seja. E quem sabe o nosso pão espiritual, ao fazermos isso, também se multiplicará por muitas vezes. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.